caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, vocês já devem ter ido ao médico para fazer aquele famoso exame e check-up. E quando o médico pega lá o seu exame, ele olha lá e fala: fulano, tá tudo jóia contigo. Continue se alimentando bem, fazendo ali os seus exercícios, tudo que você tem feito. Todavia, em alguns casos não é assim que funciona. O médico olha para você e fala: fulano, tá mais ou menos a situação aqui, viu? Algumas coisas estão bem, mas tem umas coisas que você precisa melhorar. Você precisa melhorar a alimentação, fazer exercício físico, tomar bem o seu remédio, para que as coisas se deem bem. E diante desse diagnóstico, meus irmãos, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente se apruma naquilo que o médico está dizendo para nós, ou a gente vive como se não tivesse amanhã, achando que as coisas vão se arrumar da forma como tem de ser. Esse texto, meus irmãos, mostra aqui então um diagnóstico de uma igreja. Jesus olha para essa igreja e fala coisas que ela tem feito bem, mas nem tudo são flores. Ela precisa também se arrumar, vamos dizer assim, usando o termo que a Escritura usa aqui, se arrepender de alguns erros que ela tem feito. E aqui, meus irmãos, há uma primeira dificuldade aqui no verso 1, quando o texto começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A pergunta: quem é o anjo? Alguns estudiosos interpretam essa passagem anjo como um anjo literal, alguém que poderia de fato estar lá, e ele está escrevendo essa passagem àquele anjo. Contudo, a maioria dos estudiosos compreende que esse anjo é o pastor da igreja, aquele então que está responsável de pegar aquela carta, ler aquele diagnóstico e fazer então, expor aquilo que Jesus está falando sobre aquela igreja. Nós entendemos, eu vou também nessa linha, de que este anjo aqui é o pastor da igreja de Éfeso aqui. E quem escreve, meus irmãos, essas palavras aqui, não é o João propriamente dito, mas é por intermédio de Cristo. Se vocês voltarem os olhos aí para o verso 12, o apóstolo João diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes, talares e cingidos à altura do peito, com a cinta de ouro. Verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Meus irmãos, quem é que na palavra de Deus fala que é o primeiro e o último? Jesus Cristo. Então, é Jesus olhando para a igreja de Éfeso, dá então alguns diagnósticos sobre esta igreja. Então ele passa falando dos versos 2 e verso 3, das coisas boas que aquela igreja tinha. Veja comigo o verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa de meu nome, não te deixastes esmorecer. Essa igreja, meus irmãos, ela era reconhecida por ser ortodoxa. Ela tinha o conhecimento da verdade, ou seja, era uma igreja bíblica. Então, se alguém chegasse nesta igreja e falasse coisas que não condiz com a palavra de Deus, ela ia se levantar e falar: olha, o que você está dizendo a nós aí não condiz com a palavra de Deus. É isso que fala aqui, que uma das marcas dela é que ela podia reconhecer aqueles que declaravam ser apóstolos e que na verdade não eram. Eles reconheciam então os falsos apóstolos, aquelas pessoas que iam na igreja e diziam coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Então Jesus olha para aquela igreja e diz: olha,
vocês são uma igreja bíblica, que de fato conhecem a verdade de Deus. Vocês não são enganados por qualquer pessoa ou por qualquer palavra. Isso é algo bom de se ouvir, né? Contudo, Jesus também, olhando para essa igreja, ele fala também que essa igreja, no verso 3, que ela era uma igreja perseverante e que suportasse a prova do meu nome e não deixasse esmorecer. Por que, meus irmãos, Jesus diz isto? Naquela época havia a adoração ao imperador, e aqueles que não adoravam o imperador, então, sofriam por causa disto. Então Jesus fala, olha, vocês de fato são uma igreja bíblica, que conhece a verdade, e que vocês também suportassem a prova por causa do meu nome. Ou seja, vocês estão sendo perseguidos, mas mesmo assim vocês não são esmurecidos por essa perseguição. Ou seja, eles não adoravam ao imperador e colocavam seu coração e a sua mente na verdade de Deus. Então, a partir do verso 4 e o verso 5, Jesus então fala algumas coisas contra aquela igreja. Verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que seria, meus irmãos, este abandonaste o teu primeiro amor? Alguns estudiosos têm entendido que esta igreja deixou de se amar como igreja. Ela passou a ser mais egocêntrica, individualista. Ela via a dificuldade do próximo e fingia que nada estava acontecendo. Então, alguns estudiosos tendem a pensar que esse abandonasse o primeiro amor é com relação a amor, então, ao próximo. Outros estudiosos tendem a pensar que eles abandonaram o amor a Deus. Eu acho que essa não é uma boa interpretação sobre abandonastes o primeiro amor, porque de fato essa é uma igreja que amava a palavra de Deus. Então, interpretar que essa igreja tinha abandonado a Deus, eu acho que não é uma boa interpretação. Então, mas eu quero pensar com os irmãos aquilo que o texto talvez aqui nos esteja apontando a nós. Se os irmãos repararem no verso 1 e no verso 5, há por 2 momentos ali a expressão candeeiro se repete no texto. O verso 5 fala que o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o verso 5, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu acho que aqui talvez esteja a ligação do que é o primeiro amor. O candeeiro no Antigo Testamento, meus irmãos, ele era colocado no meio do tabernáculo com uma ideia de iluminar todo ali o tabernáculo. No Novo Testamento nós vemos Jesus dizendo que a igreja, ou que nós deveríamos ser sal e luz. Talvez o que Jesus está olhando para essa igreja é, olha, vocês conhecem a verdade, sabem da verdade, suportam as perseguições, contudo, vocês têm deixado de testemunhar, vocês têm deixado de ser luz para as nações. E isso é possível que muitas vezes aconteça conosco, meus irmãos. Nós podemos conhecer a verdade, conhecer teologia, mas contudo já deixarmos de testemunhar aquilo que Cristo fez por nós para as pessoas, de proclamar as verdades do Evangelho para as pessoas, aquilo que Deus fez e tem feito em nossa vida. Então talvez seja isso que Jesus está dizendo, olha, tenho porém contra ti, que vocês estão deixando de testemunhar, de ser testemunha, de ser luz para este mundo. Então o verso 5, Jesus diz 3 coisas para esta igreja: lembra-te, arrepende-te e volta então às primeiras obras. Ou seja, para que você volte a fazer aquilo que você estava fazendo de bom, você precisa se lembrar. Após lembrar daquilo que você então está num caminho ruim, arrepende-te. Então, volte a fazer aquilo que eu estou declarando que você deve então fazer. Terminado aí, meus irmãos? Não. O verso 6 parece que ele remonta a ideia daquilo que eles têm feito de bom de novo. Verso 6 diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Aqui está falando de práticas, de elementos pagãos. Aqui eram práticas, meus irmãos, ilícitas, sexuais, que os nicolaítas praticavam. Então Jesus está dizendo, olha, vocês devem
eu tenho, porém, a teu favor que odeias as obras iniquas, as quais eu também odeio. Ou seja, o que Jesus está dizendo para esta igreja, olhando para tudo que ela tem de bom, mas principalmente para aquilo que ela tem de ruim, é que ela deve se arrepender. E agora, não mais só apenas odiar aquilo que os nicolaítas estão fazendo, mas também dizer a verdade com relação a esta prática ruim e ilícita. Porque perceba, meus irmãos, nós podemos ter a noção daquilo que é a verdade, daquilo que é o evangelho, mas nós às vezes ficamos quietos, calados. Você pode até odiar as coisas, como diz o texto aqui, que também Deus provavelmente odeia, mas você se cala, ao invés de falar a verdade para as pessoas, aquilo que deveria ser falado. Então, algo para nós pensarmos esta manhã, meus irmãos, e aqui encerrando esta devocional. Se Jesus olhasse para nós nesta manhã, o que Ele diria? Quais são as coisas boas que Ele iria olhar para você e ia falar assim: fulano, você tem feito isso e aquilo, parabéns. Contudo, você também tem feito isso e aquilo. A mensagem de Deus para nós essa manhã, meus irmãos, é que o conhecimento da verdade do Evangelho é importante para que nós conheçamos quem é o nosso Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo é que nós devemos viver essa verdade na prática. Então, olhando para aquilo que a palavra de Deus nos diz, examine-se, olhe para a sua vida e veja se tem algo que você precisa se arrepender e voltar a fazer aquilo que você fazia segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu passo a palavra para o pastor Brian.